Isso aí, a nossa surpresa é um convidado especial. Ó, ele entrou. Já está online conosco, agora eu vou mandar o convite para ele. Ai, boa noite, bem-vindo! Então tá aí, gente, a nossa surpresa de hoje era uma live dupla, uma live surpresa, com um dos cirurgiões plásticos mais renomados do país. Depois eu dou a comissão para vocês aí. Isso aí do mais renomado, a gente meio que combinou, mas tudo bem. Vamos lá. Boa noite. Alexandre, ensina pra gente a pronunciar corretamente o sobrenome do doutor. Por favor, que agora eu fui falar e eu disse, não sabemos, eu não sei o sobrenome, quer dizer, sei, só que eu não sei pronunciar. Os dois sobrenomes são meio enrolados, tanto o do meio quanto o último. O do meio é Spiandorello, italiano, e o último também é italiano. É Ricciardi, que os dois Cs têm som de T, né? No italiano, então Spiandorello Ricciardi. Não é tão difícil assim. Não, mas é só para garantir que a gente não pronunciou o nome errado, né? Então, boa noite para todo mundo que está com a gente hoje no Reinice Perguntam com o nosso convidado mega especial, o Dr. Alexandre Ricciardi, cirurgião plástico, residente aqui em Porto Alegre, mas que eu sei que atende o país inteiro, professor. Então, vamos começar do começo. Vamos lá. Conte para nós aí um pouquinho sobre o Alexandre. Lá, como, né, da onde ele vem, como ele se apaixonou pela medicina. Tá. Eu fui professor eu sou dermatologista antes de ser cirurgião plástico. Tá? Então, eu estou formado há 27 anos já. Formei com 23, estou com 50. Né? Tem aí alguns segredinhos, né? Uns botox, uns peelings, algumas coisas para a gente enganar um pouco. E eu sou natural de Porto Alegre, mas eu dei uma rodada, fiz formação no Rio, fiz formação em São Paulo, fiquei um pouquinho fora também, em alguns estágios fora do país, e acabei retornando, né, ao nosso pago aqui em 2016. Tá? Aí comecei as atividades lentamente na cidade, em Porto Alegre, reabri o consultório, tive consultório privado no Rio, e depois reabri o consultório aqui, abri o consultório em Porto Alegre em 2018, mais ou menos. 18, 19, voltamos com a família, tenho uma filhinha de 10 anos, a minha ex-mulher é gaúcha, então ela quis voltar para cá e a gente combinou voltar. E, na verdade, hoje aqui no consultório, eu faço atividade de 80% cirurgia plástica e 20% dermatologia. Tá? O que eu posso te dizer de interessante? Né? Eu tive uma nova chance de vida em 2020, com essa onda gravíssima de Covid. Eu mantinha um concurso público de médico emergencista, eu fiz várias especialidades, várias formações médicas, mas o que eu atuo hoje, o que eu me realizo, onde eu me realizo é na cirurgia plástica e a dermatologia como segunda opção, mas eu também fazia a medicina de emergência, tive um emprego público, um concurso público em Novo Hamburgo, e fazia UTI Covid, e peguei Covid grave, fiquei entre a vida e a morte 20 dias, fiquei entubado, utilizei a mesma tecnologia do Paulo Gustavo, um ano antes dele, que é chamado pulmão artificial. E aí tive aquela experiência de quase morte. Né? Realmente alguns colegas neurologistas dizem que são delírios que a gente tem quando está naquele processo de coma induzido. Né? E outras pessoas espiritualistas. Aí, eu sou um cara bem eclético do ponto de vista religioso, já me interessei por várias agremiações religiosas, mas a gente conclui que a fé ela é universal e não depende de bandeira. Né? A bandeira é um referencial do ser humano, um referencial terrestre. Né? A fé é muito maior do que uma tentativa de definir, através de escolas de fé, o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas para a gente resumir, né? Eu tive essa segunda chance de vida porque nos últimos momentos, né, em que eu estava, vamos dizer assim, do outro lado, a gente tem essas revelações. Né? Então, ou o inconsciente coletivo cria, através de algum tipo de delírio, porque as medicações são muito fortes, que te mantêm num ponto de vista de sedação. Você está sedado, as suas funções vitais elas estão diminuídas, né, em termos de intensidade. E aí eu consegui me enxergar, eu tive aquela experiência, projeção astral,
Né? Para aqueles que acreditam, você fica vinculado ao cordão, um fio de prata da região umbilical. E aí eu me vi com todos os aparelhos hospitalares, aquela situação toda, e tive uma sensação de plenitude, aquela sensação de morte iminente, que é muito boa, diga-se de passagem. Você se liberta do corpo carnal, do corpo físico, então você não tem sensações físicas. Né? E eu quase deixei levar. Aí eu lembrei da minha filha, tenho uma filha, amo demais minha filha. Comecei a falar o nome dela no outro plano, ou no inconsciente, não importa. Essa explicação é difícil da gente entender. E desci ao corpo e acordei. Aí quando eu acordei, fiz o primeiro contato com a médica intensivista, que me contou brevemente do que eu tinha passado. O que isso me trouxe de interessante, né? Essas revelações. Né? A gente observa, o que eu consigo observar hoje? Se eu puder positivamente influenciar as pessoas que estão aqui conosco, o que é uma honra, né? Que os nossos problemas terrenos, eles são 90%, eles são superficiais. Né? Nós damos bola para coisas que não têm importância. Né? Que você tem que ser o melhor que você faz naquilo que você escolhe fazer no teu ofício, para que isso te traga felicidade e que você possa repercutir essa felicidade para o coletivo. E o terceiro ponto que a gente tem que ser útil ao coletivo, que se o universo fosse dos egoístas, cada um de nós teria um mundo privado, né? E nós não seríamos colocados aqui para viver em comunidade. Né? Então, essa vivência é impossível o Alexandre que passou por isso ser igual ao Alexandre antes disso. Né? Então, eu vejo isso hoje sem nenhum vitimismo. As pessoas podiam dizer, nossa, coitado, quase morreu. Eu vejo hoje como um prêmio. Né? Vamos fazer do limão uma limonada. Eu tive acesso, né, a outra dimensão, ao outro lado. Né? Então, eu me sinto privilegiado. E estou tendo uma possibilidade de ressignificar valores, de reescrever minha vida. E tive a honra de encontrar vocês, de conhecer vocês. Né? A gente está aqui Vamos fazer um programa alegre, né? Vamos fazer um programa belo, cheio de energia. Né? Mas a gente sempre começa perguntando um pouco sobre a pessoa, porque as raízes, às vezes, elas nos trazem referências importantes. E eu, na minha opinião, quando eu falo assim com um advogado, um médico, um profissional que tem nas suas mãos uma coisa tão importante que é a nossa vida, seja ela por meio da ciência ou da lei, são pessoas que tu precisa confiar, né? A gente precisa se sentir... E quando a gente está falando de cirurgia plástica, então, é muito pior, porque tem muita gente que tem vontade, tem uma ânsia muito grande em melhorar alguma coisa. Hoje à tarde eu estava falando com o Gabriel, que é um cabeleireiro que trabalha lá no Tauber, e ele estava me dizendo assim, né? Eu até faria uma lipo, assim, se tivesse muito dinheiro sobrando, mas eu sou feliz do jeito que eu sou. Perfeito. Só que a gente sabe que tem muita gente que tenta se aceitar, mas que existem problemas físicos que não é consciente, é uma coisa inconsciente o transtorno que aquilo causa. Né? Eu tenho uma pessoa aqui do meu lado que tem um problema que se ela te disser o que é, tu vai bater nela, porque não é um problema. Mas ela se incomoda com isso de uma forma que só quem conhece ela intimamente tem noção do incômodo que é isso para ela. Só não digo que é desde quando nasci, porque eu não lembro quando nasci. Nasceu. Mas desde quando me conheço por gente, é uma coisa que eu detesto. Mas, né? E, então fica aí uma referência ótima para a gente saber quem é o Dr. Alexandre, né? Para saber que ele hoje, muito mais do que já era antes, se dedica não só na questão de clínica, mas também espiritual, né? E isso, independente se é energético explicado pela física quântica ou energético explicado pela religiosidade, não importa, né? Importa que... Alexandre, tem alguém na família que é médico, cirurgião, ou é só tu mesmo? Não, eu tenho uma tia que é pediatra, irmã da minha mãe, e eu tenho um primo um pouco mais distante, que ele foi reitor da UX em Caxias do Sul, que é cirurgião torácico, que é o Wilson Spendorello. Mas ele não teve...
Eu não recebi influência direta do Wilson. Na verdade, nós nos encontramos muito poucas vezes, tem uma certa diferença de idade. E o fato de ele estar na Serra Gaúcha, em Porto Alegre, aquela questão do dia a dia. O que eu vou dizer para vocês? Foi uma coisa meio que de convicção. É engraçado, né? Com 10 ou 11 anos, eu um dia comecei a me questionar e senti que eu seria médico. Ver aquela convicção que a gente não sabe de onde vem. Né? E eu insisti naquela ideia de que eu seria médico. Comentei com meus pais, meu pai é formado em Direito, meu pai é formado em Matemática e Música, meu pai é funcionário público, auditor fiscal. Eles tentaram... É interessante essa união, né? Porque a música é matemática pura, né? E a vida toda é matemática. A nossa vida é matemática. E eu depois tentei virar músico de 2 anos para cá, né? Tentei colocar na minha vida música, eu sou apaixonado pela bateria, tento tocar bateria. Né? Ela não tinha entendido ainda que tu estavas na lista de um dos convidados que tu é baterista. Agora... É que agora a gente tem conhecido baterista. Meu Deus do céu. Os amigos da Nilce, a grande maioria. Eu sou muito fã do Felipe Vivian, que é muito amigo de vocês, né? Da Trio TED, toca demais, achei um cara sensacional. Eu sei de uma pessoa que tu ama muito e que é apaixonado por ti. Opa! E a mãe dele vai estar conosco hoje às 9 horas da noite e vai contar todos os segredos. Fernando Endes. Olha, Fernandinho, que loucura! Que loucura! A mãe dele, hoje, a professora. Dona Lourdes. A Dona Lourdes é professora. Nossa, o que tem de gente que foi aluno da Dona Lourdes em Porto Alegre, ela deve ter muitas histórias para contar. Fernandinho foi meu colega na faculdade. A gente foi colega na antiga FFF-CMPA, Fundação Faculdade Federal Ciências Médicas de Porto Alegre. Depois ela virou universidade, que ela alberga vários cursos. E o Fernando, queridão, né? Naquela época que a gente é mais moleque, a gente apronta bastante, a gente surfava muito, né? O Fernando tinha um cabelão comprido até aqui. Eu tinha cabelo comprido também. Meu cabelo vinha até aqui. Mas como meu cabelo é difícil de crescer, né? Porque ele fica todo cacheado, me gerou até um apelido na faculdade. Mas o Fernando é um querido. Né? A gente surfava junto, fazia esporte junto. Sempre foi um virtuoso da música, sempre tocou muito bem, desde muito tenra idade. E depois até o sucesso mostrou para ele que o talento dele é um talento nato dele, do irmão e da banda. Tanto é que eles fizeram um grande sucesso, continuam fazendo. Né? Comunidade Sim. Então, isso nos influenciou também. Mas a gente tem tanto assunto para linkar. Eu estou querendo me lembrar para te responder a pergunta da medicina. A medicina foi uma coisa assim, foi desde muito tempo de idade, eu me descobri que eu seria médico. Daí eu faço uma brincadeira, né? Porque na verdade eu acho que talvez uma das poucas coisas que eu saiba fazer bem seja a medicina. O resto tudo eu dou palpite e não faço bem. Nem fritar ovo direito eu frito. A minha namorada reclama que ela é uma excelente chefe de cozinha, né? Eu sou péssimo na cozinha. Né? Então, quando eu descobri, eu disse assim, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ser médico. Eu segui essa ideia, e essa ideia perdurou durante muito tempo, mas eu não iniciei a minha atividade como cirurgião. Depois de alguns anos que eu acabei virando cirurgião. Agora, puxando aquele link que você falou da beleza, né? De beleza, de vida, e como é que o cirurgião lida com isso. Não sei se eu tenho tempo de comentar brevemente. O professor Pitangui, né, o nosso célebre mestre brasileiro e mundial, ele participou de a cirurgia plástica é muito ampla. As pessoas acabam achando que o cirurgião plástico ele só trabalha com estética. O cirurgião plástico trabalha com reparo. O cirurgião plástico trabalha com pós-trauma, né? Pós-trauma de face, pós-trauma de corpo, queimadura, cirurgia de mão, traumas nasais, lábio leporino, deformidades em geral, né? E mais toda a parte de cirurgia estética. E o professor Pitangui foi chamado, que houve uma tragédia no Rio de Janeiro, em Niterói, aquela cidade que fica do outro lado da ponte, e os cariocas sacaneiam os niteroenses falando que Niterói fica do outro lado da poça. Eu sei disso que eu morei no Rio, também tem vários amigos cariocas. E ele foi ajudar numa tragédia num circo que pegou fogo, muita gente foi vítima das queimaduras. E aí ele teve bolsas de estudo, foi estudar na Inglaterra, foi estudar na França, e voltou para o Brasil, montou o serviço dele, né, que nós conhecemos depois como Instituto do Professor Pitangui na Santa Casa. Mas o professor Pitangui foi entrevistado várias vezes, perguntavam a ele o que ele achava da cirurgia estética. Ele dizia o seguinte: primeiro o paciente tem que ser avaliado por um profissional ético e que tenha a cabeça no lugar. Se for um profissional
tendencioso, ele vai ficar sugerindo procedimentos estéticos desnecessários. E aí perguntaram ele, o senhor já fez algum procedimento estético? Ele disse, não, eu nunca me operei. Por que o senhor não se operou? Porque eu aceito bem os meus defeitos. Resposta curta e grossa. Eu convivo bem com meus defeitos, eu sei quais são, e eu me aceito e está tudo bem. Tá? Mas se o senhor não se aceitasse, se o senhor não me aceitasse dentro de um bom senso, dentro de uma ética de um profissional, uma indicação adequada, eu me submeteria a uma cirurgia plástica. A gente pode abrir uma outra live de um outro podcast e ficar aqui conversando muito tempo, porque o que é o belo? Quem é que dita o que é o belo? Quais são os referenciais do que é bonito e do que é feio? Esses critérios, eles são critérios que dependem de época. Né? Porque a gente sabe que a Vênus de Milo e as mulheres da Idade Antiga, Idade Média, existia um critério de beleza. Normalmente eram mulheres mais rolistas, mais cheinhas. Né? O que hoje em dia, talvez, a sociedade, de uma maneira um pouco cruel, queira ditar padrões, que as pessoas têm que ter pouca gordura corporal, têm que ter a face angulosa e definida, tanto homens quanto mulheres. Então, essa questão do belo depende muito de época e da aceitação do coletivo. Né? Porque o nosso referencial do que é belo, ele vem de uma leitura individual, mas ele também recebe influência do coletivo. Ele recebe influência dos referenciais do grupo. Tá? Se a gente for tentar simplificar o que é o belo é um jogo de ângulos que o nosso olho, que a nossa visão aceita. Existem alguns critérios definidos aí pelos brilhantes Michelangelo e Leonardo da Vinci. Olha como esses caras eram geniais. E eles tentavam definir através de proporções e medidas corporais e faciais aquilo que poderia ser aceito como belo. Aí vem uma expressão hoje muito atual que as pessoas chamam de harmonização. Né? O que é harmonizar? Harmonizar é tentar tornar simétrico, tentar tornar o mais próximo possível de que um lado da face ou que um lado do corpo seja parecido ou se assemelhe ao outro lado. Né? E nós sabemos também que ninguém é totalmente simétrico. O nosso lado esquerdo não é igual ao nosso lado direito. Então a gente tem aí eternas dúvidas e definições daquilo que é belo. Mas a gente consegue explicar objetivamente, através desses critérios de medidas, o que pode ser aceito como belo, mas nós sentimos o belo de modo subjetivo, porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, na verdade, a gente pode aqui ficar filosofando, discorrendo, eu acho que é um assunto ótimo, né, para um churrasco, uma pizza, uma champanhe, um vinho, chopp, para aquilo que a gente escolher. Para que a gente possa ficar comentando. Me diz uma coisa, e tu é especialista em alguma região só, por exemplo, ou faz tudo? É engraçado também, né? Porque no consultório tem determinadas cirurgias que a gente tem mais prazer de fazer. Mas parece que os pacientes, parece que a sua clientela, ela te escolhe. Quando a sua clientela te escolhe, você tem que acabar se especializando mais naquela demanda do teu consultório. Né? Você pode acabar gostando de operar o quarto dedo torto do pé esquerdo. Sou ultra especialista nisso, porque fiz um trabalho no congresso. Mas não tem uma demanda do paciente que vem procurar para corrigir o quarto dedo, que é tortinho do pé esquerdo. Né? Então você acaba absorvendo a demanda que te procura. O que vem muito? Eu gosto de cirurgia plástica em geral. Sou apaixonado tanto por procedimentos cirúrgicos e por procedimentos de consultório não cirúrgicos. E aí nós temos um limite entre a dermatologia, a cirurgia plástica e hoje em dia outras áreas de não médicos que também estão se dedicando ao embelezamento. E a gente aqui não vai entrar em nenhuma seara de briga, porque não é o objetivo do programa. Mas nós fazemos procedimentos de consultório, né, o embelezamento de consultório, uso de aparelhos, lasers, tecnologias, radiofrequência, flacidez, ruga, diminuição de ruga de movimento, né, o botox, preenchimento de áreas de face que estão com o volume diminuído, e aí a gente chama isso de simetrizar ou harmonizar. E também a parte cirúrgica. Eu, particularmente, gosto muito de tudo. Eu tenho uma demanda muito grande, uma procura muito grande, que acaba sendo uma grande porcentagem de procura de muitos cirurgiões plásticos. A questão corporal, né? Essa dobradinha de lipoaspiração com abdominoplastia e enxertinho de gordura no bumbum. Né? Isso é uma cirurgia que a gente faz com muita frequência, então a gente acaba se obrigando a se especializar, porque a prática vai te trazendo mais expertise. Eu, particularmente, gosto muito de cirurgia de face, do rejuvenescimento facial, né? Trazendo, assim, aquelas pessoas que
que têm um espírito jovem, mas que passaram pela cronologia do tempo com envelhecimento. Né? Vamos dizer aí, mulheres ou homens que já têm mais de 60 anos de idade. E aí a gente precisa, além de tratamentos não cirúrgicos, precisa fazer aquela cirurgia com o corte na região anterior e posterior da região pavilhão auricular, fazer a cirurgia de reposicionamento facial ou ritidoplastia, ou cirurgia de rejuvenescimento. Eu tenho muito prazer em fazer essa cirurgia, me dedico muito, acho que eu seria expert nessa área. Mas faço muita lipoaspiração de alta definição, prótese de mama. As mamas que com o tempo acabam descendo, a gente chama de mastopexia, né? Subir a mama, mastopexia com prótese. A gente vê isso com muita frequência no consultório. No meu consultório tem muita frequência da retinoplastia, lipoaspiração de alta definição, abdominoplastia, enxertia de gordura no bumbum e cirurgia de mama. Sendo prótese simples ou a mastopexia com prótese. Então a gente acaba se especializando mais nesse rol de procedimento. E me diz uma coisa, assim como existe também o vício, né, do preenchimento, da harmonização, também tem esse vício da cirurgia? Sim. Existe um termo chamado de transtorno dismórfico corporal ou facial. Quando a gente fala de corpo, envolve face e corpo, né? Mas por uma questão de semântica, de explicação, a gente acaba segmentando face do corpo. O transtorno dismórfico é um diagnóstico psiquiátrico de pessoas que não têm limite, que não se aceitam, que têm uma leitura torta de si próprias no espelho e que acham que nunca estão belas, que acham que nunca está satisfeita aquela vontade, que a vontade de se tornar aceitável, ou belo, ou aceito por outrem, ou aceito pelo grupo, ou por si próprio. Que isso não tem limite, que não tem um momento de parar. Quando esse paciente encontra um profissional que pode se locupletar dessa situação e usar isso como má fé, esse profissional vai fazer o paciente gastar para ficar belo. E aí essa situação não tem fim. Então isso precisa ser diagnosticado, normalmente isso é diagnosticado numa consulta médica, num primeiro contato com o paciente. E muitas vezes, quando nós temos dúvida ou suspeita dessa condição patológica, nós precisamos do apoio do psicólogo, nós precisamos do apoio do psiquiatra, para que a gente chegue a esse diagnóstico e saiba abraçar esse paciente, saiba tratar esse paciente. E muitas vezes esse paciente precisa muito mais de uma conversa, de um alento, de uma explicação, ou eventualmente de medicação, para que ele entenda que o rol exagerado de procedimentos invasivos, cirúrgicos ou menos invasivos, não é necessário nesse caso. Então, isso a gente vê com muita frequência, e a gente vê na mídia situações esdrúxulas, como pessoas que preenchem demais o lábio e ficam com boca de pato. Pessoas que fazem rinomodelação exagerada ou fazem rinoplastias, em que o nariz ele é amputado, e aí existe a perda de simetria ou harmonização ou adequação com a face. Um exemplo era o Michael Jackson, que de tanto que ele operou o nariz, ele tinha uma prótese nasal na ponta, que essas pessoas sabem. Mas o Michael Jackson não tinha ponta nasal. A ponta nasal ali era uma maquiagem, era uma ponta de material de poliuretano que era pintada de acordo com o resto da face. E ele não tinha aquele close de perto nos shows, porque de tanto que ele operou, esse tecido sofreu necrose, alterou a nutrição dos vasos, não tinha mais o que fazer. Então o Michael Jackson sofria de dismorfofobia, a pessoa que não tem limite. A boca de pato, o nariz afilado de periquito, uma prótese exageradamente grande e muito alta, elevada, virada para cima, um bumbum muito volumoso, em que existem próteses que acabam deformando o corpo da pessoa. Ou esses preenchedores exagerados no glúteo, que são utilizados aí por profissionais que não têm ética. Então a gente precisa ter o limite do bom senso. Precisa. E é muito difícil definir o limite do bom senso em critérios objetivos, critérios matemáticos. Mas a gente acaba reconhecendo o que é ridículo quando ele aparece para nós, não é verdade? A gente Doutor Alexandre, me diz falar. uma coisa, já existiu, assim como eu sei que a gente vestia a boca, principalmente, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por boca, e eu fui na doutora que fez, e disse para ela, eu queria colocar, eu entrei e saí da mesma maneira que eu entrei, porque ela disse, não, eu não vou colocar, não tem necessidade. E tu vai, se tu quiser, tu vai em outro profissional,
né? Ela disse para mim, ela ainda falou para mim, vai em outro profissional, só não vem aqui para consertar. Ela falou para mim, porque eu não vou botar. E já aconteceu do paciente chegar e sair da mesma maneira, porque tu não vai fazer, porque tu tá vendo que tá bom e a pessoa tá dizendo que tá errado. Várias vezes a gente nega procedimento minimamente invasivo ou cirurgias. Muitas vezes a gente nega uma cirurgia quando não há indicação, quando o paciente tem o transtorno dismorfofóbico, quando o paciente está acima do peso, né, existe uma porcentagem de segurança que é preconizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Existem estudos em que há alterações metabólicas se você operar uma pessoa acima do peso, ou há a possibilidade de complicações, por exemplo, na mesa de cirurgia, né, várias complicações, embolia gordurosa, trombose. Então, muitas vezes o paciente precisa ser orientado também, porque ele precisa se adequar a um peso de proteção para minimizar riscos cirúrgicos. E tudo isso vai aí ao encontro, né, e não de encontro, vai ao encontro da ideia de que a saúde vem em primeiro lugar, vem antes da estética. A estética é decorrente do conceito global de saúde, né? Se eu quero ver o meu paciente satisfeito com a estética, eu preciso, de modo imperativo, proteger a saúde desse paciente e saber se eu estou indicando um procedimento adequado. E saber se eu não estou ferindo princípios de proteção e de ética para que não haja uma complicação cirúrgica ou para que esse paciente não seja exposto ao ridículo de sofrer um procedimento que ele não precisa sofrer. Tá? E não há dinheiro nenhum que pague para o profissional ético que escolheu a profissão, seja ela qual for da área da saúde, de modo vocacionado, porque o seu retorno financeiro ele é uma consequência natural do trabalho bem feito, né? Ainda o boca a boca, né, e os grupos de pessoas satisfeitas com o seu trabalho trazem muita influência, é o melhor marketing para desenvolver o seu trabalho de consultório. Inclusive aqui nos comentários, sim. Doutor, inclusive aqui nos comentários já teve uns 3, 4 que já estão fazendo a recomendação aqui. Eu, na minha opinião, eu te confesso que eu acho que a maior referência de um profissional da saúde são os seus pacientes. Porque não existe recomendação mais segura do que alguém que passou por um procedimento, na grande maioria dos casos invasivo, procedimentos cirúrgicos, que exigem um acompanhamento do paciente e do médico em conjunto, né? Só um trabalhar bem também não serve, mas a gente sabe que tem que ser dividida, exatamente. O período pós-operatório ou pós-procedimento tem que ser cumprido com responsabilidade pelo paciente. Nós formamos um time, existe uma simbiose, uma interação, né? A responsabilidade do profissional, ela continua depois do procedimento, ela continua em vários momentos de revisão do ato, seja ele qual for. Então não é uma questão isolada, você pagou, eu fiz, tchau e babau. Não, essa responsabilidade ela é duradoura. O paciente entregou a saúde, entregou a insatisfação, entregou a baixa autoestima, entregou alguma alteração anatômica ou morfológica que foi comprovada no contato da consulta, e o médico ele é responsável por acalentar o paciente, abraçar o paciente do ponto de vista técnico quando há indicação do ato, ou do ponto de vista humano quando não há indicação do ato, e explicar para ele por que você não vai abraçar aquela causa como ele quer. E muitas vezes o paciente está reclamando do consultório. Eu vou procurar outro profissional. Tudo bem? Sempre você vai encontrar alguém que vai querer satisfazer os seus desejos, ainda que de uma maneira infantil ou torta. Acontece. Tu melhor que ninguém sabe, né? Que é muito melhor o paciente sair reclamando. O doutor não quis me operar, do que ele sair reclamando, ele me operou e ficou mal feito. Eu não faço procedimento nenhum. Eu não faço procedimento nenhum com meus pacientes por dinheiro. Já me ofereceram quantias vultosas de algumas poucas, mas algumas pessoas que eu me lembro saíram reclamando do consultório bastante. Mas eu vou lhe pagar o valor maior, não importa. A gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha por valor agregado. O que é o valor agregado? É a satisfação do paciente, havendo uma adequação do que você indica, e a sua satisfação de ver que o procedimento que você indicou é adequado, que o paciente tem a saúde protegida e a estética melhorada, sanada, resolvida, aquela demanda singular. É por isso que cada caso é um caso. Por isso que eu também não sou a favor de ficar colocando na rede social toda hora, antes e depois, antes e depois, antes e depois, porque aquele padrão do antes e depois ele vai ser exigido pelo próximo paciente que vem ao seu consultório. E as pessoas, elas são únicas, elas são singulares, elas são particulares.
Eu não posso necessariamente utilizar a mesma técnica para todo mundo. Senão vira receita de bolo, e aí é muito fácil. Eu vou fazer a mesma técnica para Maria, para o Joãozinho, e aí eu não estou tratando a individualidade do paciente. Eu estou simplesmente me preocupando com a técnica que eu vou executar que está escrita no livro. Aí não funciona. Perfeito. Alexandre, nós temos algumas perguntas bem pontuais. Como a gente tem só 15 minutos para finalizar a nossa live, a gente vai te passar essas perguntas. Fico honrado com as perguntas, espero que eu consiga respondê-las. Sim. A primeira pergunta que eu tenho, tá? Seguindo essa linha de que não existe um procedimento, uma receita de bolo, né? Porque mesmo que exista uma técnica que tu desenvolveu para fazer qualquer coisa, o resultado dessa técnica vai depender do corpo, da estrutura, do pós-operatório, da biologia, do paciente, que é único e exclusivo. Mas existem algumas recomendações e sugestões que são universais, né? Então, por exemplo, pessoas que fizeram redução de estômago, que sofreram, que passaram pela abdominoplastia, pela cirurgia bariátrica. Isso. Até tu esqueceu tudo. Qual é a tua recomendação para a reconstrução? Vamos chamar de reconstrução, né? Existe, assim, um tempo específico, uma porcentagem de peso. Alguns médicos, por exemplo, vou te citar um exemplo, né? Alguns cirurgiões plásticos, quando falam da reestruturação, da reconstrução, né, da remodelação, eles, por exemplo, não recomendam prótese mamária para quem teve uma perda significativa, que tem pouca massa muscular, em função. Então, se recomenda a mastopexia sem prótese. A cirurgia de abdominoplastia não é só uma abdominoplastia simples, eles recomendam a cirurgia de técnica de 360. Outros já não recomendam porque não pode ser que não cicatrize bem os lados, e aí tem toda uma questão técnica. Para os operados que perderam muito peso, quais são as recomendações básicas que todos podem utilizar? A primeira recomendação básica para toda cirurgia, não só para o pós-bariátrico, é um adequado exame clínico e um exame pré-operatório adequado. Nós não pedimos os exames pré-operatórios de maneira aleatória, simplesmente porque é uma receita de bolo de protocolo para proteção do paciente e proteção do médico. Não. Através dos exames pré-operatórios, nós identificamos possíveis alterações nos órgãos e sistemas. Por exemplo, paciente que fez cirurgia bariátrica. Ele é um paciente que tem restrições, ele é um paciente que muitas vezes houve o que nós chamamos de depleção de proteínas e vitaminas. Muitas vezes ele é um paciente porque diminuiu a absorção estomacal, em função disso ele perdeu muito peso, né, ou de uma dieta prévia à cirurgia, ou após a cirurgia há uma absorção muito menor, porque existem inúmeras técnicas da cirurgia bariátrica, né? Eu não sou especialista na área, mas obviamente todo cirurgião plástico ele é primeiramente um cirurgião geral. Ele fez treinamento de 2 anos em cirurgia geral, né? Cirurgia digestiva, aparelho digestivo, cirurgia de tórax e afins. Então existe a técnica de Scopinaro, existe o balão intragástrico, existe o sleeve. De uma maneira geral, essas técnicas trazem sempre uma diminuição da perda e da absorção de nutrientes, proteínas estruturais. O que são proteínas? Aminoácidos. O que são aminoácidos? Aminoácidos são substâncias construtoras do organismo, construtoras de músculos, de osso, de tecidos. E nós vemos uma diminuição também da absorção das vitaminas. Quais são as funções básicas das vitaminas? As vitaminas atuam como coenzimas. O que são coenzimas? Coenzimas são partícipes ou copartícipes do fenômeno metabólico. As enzimas são substâncias participantes dos fenômenos metabólicos. Metabólico de acúmulo energético, de gasto energético, de funções vitais, funções celulares em geral. Esse paciente ele precisa fazer um screening, o paciente que passou por uma cirurgia bariátrica, ele precisa passar por um screening muito rigoroso, de exames de sangue de modo rigoroso, eventualmente opinião de um endocrinologista em função da perda de peso, avaliação cardiológica prévia, avaliação de exames eletrocardiograma, raio-x de tórax, muitas vezes avaliação
de algum médico complementarmente pneumologista. Então, o médico clínico que tem essa expertise, ele vai discutir com o cirurgião plástico como é que está a condição clínica do paciente para se submeter a uma cirurgia corretiva plástica, seja ela reparadora ou estética, e para o cirurgião plástico, esse binômio ele é indivisível. O cirurgião plástico, todo grau de cirurgia estética encerra algum grau de reparo. Então, se esse grau de reparo, né, se essa questão semântica, interpretativa, toda cirurgia estética encerra algum grau de reparo, é uma cirurgia reconstrutora que traz benefício estético. Esse paciente, em primeiro lugar, se ele não tiver uma condição clínica adequada, um peso adequado, vitaminas adequadas, proteínas adequadas, condição global de saúde adequada, ele não pode se submeter a nenhum tipo de cirurgia. Não precisa ser cirurgia plástica. Ele vai ter um risco de saúde de morrer no ato cirúrgico. Isso é algo que tem que ser explicado, isso é algo óbvio que tem que ser explicado diretamente, sem fantasias, sem rodeios, sem nenhum encanto. Muitas vezes o paciente ele cria aquela ilusão poética de que ele vai chegar no consultório, de que haverá sedução, ainda que seja ética, do cirurgião plástico, com orientações, e ele vai sair dali satisfeito, com uma cintura fina, com a questão estética resolvida. Não, se não houver uma condição clínica, esse paciente não é candidato à cirurgia. Se ele passou no teste, na condição clínica, de exames clínicos, exames especializados de médicos clínicos, em geral, que vão deixar o paciente, como a gente diz na gíria, redondinho, para ser operado pelo cirurgião plástico, aí nós temos que discutir qual é a demanda deste corpo. A correção precisa ser onde? Precisa ser na mama, precisa ser no abdômen, precisa ser na face. Por que existe, pelo sentido dos vetores, um despencar dos tecidos do paciente pós-bariátrico? Porque ele perde muito peso, e aí interfere diretamente naquilo que a gente comentou, nas proteínas estruturais dos órgãos ou dos tecidos esqueléticos, ou tecidos cutâneos, ou tecidos de gordura. Então, não há estrutura proteica para que haja sustentação da face. Perdeu 30, 40, 50 quilos, perdeu proteínas estruturais, perdeu ligamentos retentores teciduais. O rosto desaba. Esse paciente vai ter que fazer uma cirurgia de reposição dos vetores da face. A mama, os ligamentos retentores da mama, que retém a mama em uma determinada posição, eles são basicamente acúmulos proteicos, acúmulos de colágeno e proteína. O ligamento vai ficar flácido, houve uma alteração estrutural, houve uma perda ponderal muito grande, a mama cai. A mesma coisa no abdômen. Existe uma perda grande da gordura, há uma flacidez suprajacente por perda proteica, por absorção de gordura. Aquele tecido não é sustentado pela estrutura proteica e também por um outro raciocínio. Se o corpo mais cheio albergava mais tecido gorduroso, e esse tecido ele é absorvido pelo emagrecimento cirúrgico orientado por uma cirurgia bariátrica, aí é uma relação de conteúdo continente. É a mesma coisa que um saco de supermercado, cheio de comida, cheio de especiarias. Se eu encho esse saco de supermercado, eu estou estendendo o envoltório. Então, existe uma relação conteúdo-continente adequada, proporcional. Se esse paciente perdeu muito peso, aquilo, o que contém, que é a pele, vai despencar, né? Porque o conteúdo da gordura foi embora. Então, não tem maneira de eu resolver isso se eu não ressecar cirurgicamente esse tecido cutâneo. O uso da prótese ou não, uma mastopexia de um paciente pós-bariátrico, ele vai depender de várias condições. Se é uma mama muito grande e houve a queda dessa mama, ela é uma mama muito glandular, mesmo que tenha havido a perda ponderal excessiva por reabsorção de gordura, essa mama tem muita sustentação, ela é muito pesada. Muitas vezes o paciente só deseja reposicionar essa mama, que é densa e que é pesada, e não há necessidade de colocar prótese complementar. Outras vezes existe uma mama muito flácida, porque é uma mama que não tem tanto tecido glandular e a gordura foi reabsorvida e fica só aquele envelope cutâneo caído. E aí não há um enchimento, então há necessidade de manobras cirúrgicas, através da física, de vetores que vão fazer com que essa mama seja suspensa, e nós precisamos encher essa mama com algo, e muitas vezes com o uso de um tecido externo, que é o tecido da prótese de silicone. Tá? Tem outras dúvidas. Essa prótese é colocada abaixo do músculo ou sobre o músculo? Tudo depende também da avaliação do paciente, do volume que ele deseja colocar, do grau de contenção que a musculatura peitoral pode prover
com essa prótese que vai ser colocada, mas também da ressecção do tecido cutâneo excessivo sobre a musculatura. Outras vezes, então, doutora... utilizar então, doutora Alexandre, a parte da glândula acima do músculo. E a questão da abdominoplastia, como você comentou, só para encerrar por causa do tempo, existe a abdominoplastia 360, tá? Que é o body lifting, né, total, hip lifting, que é a abdominoplastia com torsoplastia, e existe a abdominoplastia em âncora, que é aquela vertical. Tudo também depende da flacidez, do combinado com o paciente, de nós fazermos um novo umbigo, né, porque nessa abdominoplastia vertical é feito um novo umbigo, na abdominoplastia 360 é aproveitado o próprio umbigo do paciente. Então são detalhes técnicos que aí eles vão de novo ao encontro daquele comentário inicial, basilar. Cada paciente tem que ser tratado dentro da sua individualidade, com carinho, respeito, amor e ética. Então, falando ali sobre o músculo, em cima do músculo, dentro do músculo, enfim, não entendo direito. Então, Renata, por exemplo, se eu quiser colocar e dizer, porque como eu trabalho bastante com o público e feminino, né? Trabalho na área da estética? Trabalho na área da estética, eu ouço muito das minhas clientes dizendo assim, quando for colocar, pede para colocar embaixo do músculo. Outros dizem, não, quando for colocar, pede não sei o quê. Então não tem essa, depende de cada um, é o que tu vai indicar, isso? Grau de espessura cutânea externa, no envelope, se a mama ela é mais densa, se ela é mais glandular, ou se ela é menos glandular, se ela é mais gordurosa, tá? Então existem tipos de mamas, né? Mama com degeneração gordurosa, mama mais flácida, mama com mais conteúdo fibroglandular, que é a glândula mamária maior. Então tudo depende do peso dessa mama, para que nós possamos indicar peso, tamanho, distância de tórax, desejo do paciente. Se a indicação mais precípua é abaixo da musculatura ou abaixo da glândula, que aí fica na frente do músculo, em posição anatômica. Tá? E aí existem inúmeras técnicas publicadas ao longo de anos da cirurgia plástica mundial e muito da cirurgia plástica brasileira, que é uma das mais respeitadas do mundo, escolas muito fortes, professor Pitangui no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, professor Jorge Eli, professor Estima, em São Paulo, professores muito gabaritados, professor Oswaldo de Castro, em Minas, outros professores. Então nós devemos muito ao pioneirismo de inúmeros professores gabaritadíssimos que testaram técnicas que trouxeram a ciência para a cirurgia plástica, para que a gente hoje possa oferecer, não de orelhada, mas através da ciência aplicada à cirurgia plástica, as melhores técnicas para cada caso, para cada paciente. Só para não me esquecer, nós queríamos também falar, mas não vai ser possível fazer isso hoje. A gente com certeza vai ter o maior prazer de te receber uma próxima vez para falar, porque... Prazer é meu. Porque a cirurgia plástica, ela não é só uma questão estética. Ela é, muitas vezes, a solução de algumas, né, como tu mesmo falou, algum acidente, alguma deformidade. A cirurgia plástica, ela serve para ajudar, não só física, mas mentalmente, né? Então, como tu falou desde o início, utilizada corretamente pelo profissional ético e bem preparado, é com certeza uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje. Então, eu não vou poder te perguntar sobre isso, mas eu vou deixar aqui para todo mundo que está online com a gente, que o Alexandre vai voltar para falar dos procedimentos para os homens, porque também tem uma procura muito grande pelos pacientes masculinos, e ele tem vários procedimentos específicos para esse público, e aí a gente deixa aqui, fiquem ligadinhos, que assim que o Dr. Alexandre tiver disponibilidade, a gente vai marcar mais uma live para a gente terminar esse bate-papo. Agora eu vou deixar a Renata nos últimos 3 minutos perguntar mais alguma coisa ou fazer algum comentário, porque teve muitos comentários. Muito obrigado por todo mundo que veio até aqui. Não saiam, a gente encerra essa live. Fica o meu convite para ti também, Alexandre. Às 21 horas, Dona Lourdes Maria veio para contar os segredos da vida dela. E, de repente, quem sabe, a Dona Lourdes já está aí ao vivo assistindo a gente. E daqui a pouquinho vai ser ela que vai estar com a gente aqui. Ela tem uma legião de fãs. Ela tem uma legião de fãs em Porto Alegre. Tem. Ela é maravilhosa. Professora Lourdes. Olha só. Professora Lourdes.
Na verdade, não é uma pergunta, é um tira-teima rapidinho, tá? Vamos E lá. no final eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que tu me responda, porque eu vi aqui que alguém perguntou e foi no início da nossa conversa. E a pessoa ali até falou que sabia, e eu até anotei aqui. 2 minutos. E vamos lá, um tira-teima. A gente fala a palavra e tu responde o que vier na cabeça, tá? Vamos começar com um facilzinho. Prefere doce ou salgado? Salgado. Salgado. Mar ou campo? Mar. Cozinhar ou lavar? A Lavar. louça. Lavar. Lavar a louça. Qual a bebida favorita? Eu gosto muito de vinho. Gosto muito de vinho. Branco? Qual? Tinto. 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 Um tintim. Gosta de esportes? Muito. Muito. Sou apaixonado. Favorito? Olha, eu nunca aprendi, mas eu tento surfar já faz 30 anos, pratico artes marciais há 40 anos, natação, nado há muito tempo. Esses três são... Me apaixonei por esses três esportes. 1 minuto. Diria que são os três. Me perdi, gente. Ela me apressou. O conselho. Não, outra coisa. Vai. Gente, fugiu de novo, Nice. Ai, ela... churrasco ou galeto? Galeto. Galeto. Tá, agora a pergunta: qual é o apelido que tu ganhou por causa do cabelo? A gente já sabe porque entrou um colega Nítida Duran. Fala aí pra nós. Vamos lá. Todo mundo passa por fases na vida de autoafirmação, né? Eu entrei na faculdade de medicina muito cedo, eu saí direto do Colégio Rosário, entrei na Universidade Federal de Ciências da Saúde. Eu queria mudar. Eu era um cara muito CDF, com umas imagens caricatas do CDF da escola. Então eu comecei a malhar, fiquei grandão, aquela coisa, fiquei meio bombado, o cara era magrinho, tá? Operei nariz, era bem narigudo, tá? E aí comecei a deixar o cabelo crescer, comecei a surfar, fazer esporte, tive uma época rebelde na faculdade, até usava barbolinha aqui na orelha esquerda. Deixei o cabelo crescer até quase o ombro, mas foi difícil de chegar lá. Na época eu tinha uma namorada, olha que engraçado. A gente não tinha os recursos que tem hoje para tratar o cabelo. E eu dormia com a meia calça dela na cabeça. Ela dizia, vamos dormir com a meia calça na cabeça para o cabelo descer, porque o teu cabelo cresce para cima. Tá? Então o pessoal me chamava de pichain, olha só. O cabelo parafinado, bem loiro, né? O pessoal brincava, me chamava de diabo loiro, pichain, diabo loiro. Era essa brincadeira. Então é isso aí, doutor Alexandre, muito, mas muito obrigado. A gente quer te chamar de novo para conversar sobre muitas questões que ainda a gente não conseguiu passar para ti. Muito obrigado por essa horinha, que a gente sabe que é corrido, né? E é isso aí. Logo, logo a gente volta com ele. Fiquem ligadinhos na nossa programação, porque o doutor Alexandre volta para contar para nós aí, falar um pouquinho mais sobre os procedimentos estéticos masculinos. Quem está com a gente também, não deixa de seguir o doutor Alexandre. Para qualquer coisa, ele é um cara super prestativo. Quem precisar de informações, quem quiser consultas, entre em contato com ele. Beijo, até daqui a pouco. Muito obrigado. Até daqui a pouco, pessoal. Estou lisonjado, se puder retornar vai ser uma honra. Obrigado a todos os ouvintes, participantes, a gente fica realmente lisonjado. Beijo e abraços respeitosos e contem comigo quando precisarem. Fica com Deus, fica feliz no carnaval. Vocês também.